Oi pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre média, moda e mediana, que são medidas de tendência central de uma estatística, certo? São medidas utilizadas em estatísticas para elaboração de gráficos, certo? E tudo mais. Vamos começar então com média. Média, a gente fala muito, ouve falar, a gente procura saber qual foi a média da gente na escola, certo? Então a média, o que é que acontece? A gente faz várias atividades, o professor pontua aquelas atividades e divide pela quantidade de atividades que ele fez na unidade, no ano. E aí tira a média do aluno, certo? Então média é mais familiar, não é isso? Vamos lá? Média, então, é um valor que a gente vai calcular somando todos os valores de um certo conjunto e dividindo pelo número de elementos desse conjunto. Na verdade, é isso. Certo? A gente vai somar todos os valores de um dado conjunto e dividir pelo número de elementos desse conjunto. Vamos ver na prática, né, com um exemplo, para a gente se familiarizar mais com média. Por exemplo, um conjunto com os elementos 7, 4, 8 e 2. Certo? Então, temos um conjunto aqui, 7, 4, 8 e 2 são elementos desse conjunto, são os dados desse conjunto. Então, para eu tirar a média entre esses números que eu tenho aqui, entre esses dados que eu tenho aqui, o que é que eu faço? Eu somo todos os elementos, todos os dados que eu tenho aqui e divido eles pela quantidade de dados, pela quantidade de elementos. 1, 2, 3, 4 elementos. Então, divido por 4. Aí eu vou tirar a média, certo? Então, vamos fazer essa soma aqui primeiro no numerador e depois dividir por 4, que é o denominador. Certo? Vamos lá? 7 mais 4 é 11, não é isso? 11 com 8, 19. 19 mais 2, 21. Dividido por 4, certo? Então, 21 dividido por 4. Aí é fácil, né? Vamos dividir aqui. 21 dividido por 4. 21 dividido por 4 dá 5, não é isso? 5 vezes 4, 20. Para 21, a gente faz essa subtração aqui. Para 21, sobra 1. Como sobrou 1, a gente acrescenta um 0 aqui, porque 1 não pode ser divisível por 4, né? Aqui o 4 é maior, então a gente acrescenta um 0. Como a gente acrescentou um 0 por nossa conta, a gente não baixou nada, acrescentou um 0, a gente coloca uma vírgula aqui, né, no quociente. Aí ficou 10 dividido por 4, dá quanto? Dá 2. 2 vezes 4, 8. Né? Eu faço a subtração. Para 10, 2, sobrou 2. Coloco novamente por minha conta um 0 aqui. Não coloco mais vírgula porque não existe número com mais de uma vírgula, não é isso? Eu então vou dividir logo. 20 por 4 dá 5. 5 vezes 4, 20. Para 20, nada. O resto deu 0. Então ficou 5,25. Então 21 dividido por 4 é 5,25, que é a média MA, ou média aritmética, ou média desses dados aqui, desse conjunto, certo? Então, a média entre 7, 4, 8 e 2 é 5,25, certo? Se aqui fosse notas de uma matéria, você tirou 7 na primeira nota, 4 no outro trabalho, 8 no outro trabalho e 2 no trabalho final. A média de que você tirou é a soma de tudo dividido pela quantidade de trabalhos que você fez. Deu 5,25. É um exemplo aí, tá bom? Pessoal, continuando aqui, média aritmética, certo? Ou média. Calcular a média aritmética entre os números 3, 9, 11, 12 e 5. Então, vamos fazer esse exercício agora aqui. Calcular a média aritmética entre esses 5 números, não é isso? O que é que eu disse a vocês? Média aritmética, MA, a gente vai somar, é isso? Os 5 elementos aqui
3 mais 9 mais 11 mais 12 mais 20, os 5 elementos, e dividir pela quantidade de elementos. 1, 2, 3, 4, 5. Dividido por 5 elementos que tem aqui, né? 5 números. Nesse conjunto, nesses dados. Certo? Então, a média será 3 mais 9, 12, não é isso? 12 mais 11, 23. 23 mais 12, 35. 35 mais 20, 55 dividido por 5. Somando todos os elementos, deu 55. O número de elementos é 5, então dividido por 5. 55 dividido por 5 dá 11 certinho. Não é isso? Não precisa nem dividir isso aqui. Isso aí é fácil demais. Então, a média, nesse caso aqui, foi 11. Certo? A média entre 3, 9, 11, 12 e 20, a média aritmética desse conjunto foi 11, certo? Beleza? Continuando, gente, agora a gente vai falar de moda. Moda é o que é moda? Moda é uma coisa que todo mundo tem, todo mundo usa, não é isso? Aqui em matemática, em estatística, é mais ou menos isso também, que as palavras não mudam, né, o significado. Então, moda representa o valor mais frequente de um conjunto de dados. O valor que mais aparece em um conjunto de dados, certo? É moda. Certo? Vamos ver um exemplo aqui. Vamos fazer um exemplo clássico. Vou falar aqui para vocês para não ter que escrever tudo. Em uma sapataria, durante um dia foram vendidos os seguintes números de sapatos. Vou botar aqui: 34, 39, 36, 35, 37, 40, 36, 38, 36 novamente, 38, 41. Certo? Então eu peço qual foi a moda aqui nesse conjunto. MO. Qual foi a moda? Qual foi o número de par de sapato que mais se repetiu, gente? 36, apareceu 1, 2, 3 vezes, certo? 34 apareceu só uma vez. 39 apareceu só uma vez. 35 só uma vez. 37 só uma vez. 40 só uma vez. 38 apareceu duas vezes. E 41 só uma vez. Então, quem apareceu mais? 36 ou 38? 36. Então, não precisa fazer nenhum cálculo em moda. É só observar, certo? Nenhum dados, né? Dados do conjunto. Qual é o número que mais aparece, certo? É isso que é moda, então. É o valor mais frequente em um conjunto, certo? De dados. O valor mais frequente nesse caso aqui, nesse exemplo que eu dei, foi o 36. Então, a moda entre eles é o 36. Tá legal? Obrigado. E finalizando, gente, chegamos à mediana, que é uma outra medida de tendência central em estatística, não é isso? A gente viu média aritmética, moda, e agora vamos ver mediana. Mediana representa o valor central de um conjunto de dados. É o valor que está no centro. Certo? Para encontrar o valor na mediana, é necessário colocar os valores em ordem crescente ou decrescente. Você tem que colocar em ordem. O que é isso? Vamos ver aqui. Eu vou dar um conjunto aqui com os elementos 3, 7, 8, 5 e 4. E vou pedir a mediana desse conjunto. Quando eu peço a mediana, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ordenar aqui. Vamos ordenar do menor para o maior, então em ordem crescente. 3, depois vem 4, depois vem 5, não é isso? Depois vem 7, depois vem 8. Pronto. Peguei esse meu conjunto de dados e ordenei. Depois que eu ordeno, eu vejo a mediana, MD. A mediana
é uma medida de tendência central, certo? De tendência central. Qual dos elementos está no centro aqui, gente? O 5, ó, 2 para cá, 2 para cá, o 5. Então a mediana é 5 desse conjunto aqui, certo? Pronto. Aí você pergunta, professor, e se não for elementos, a quantidade ímpar, porque aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 elementos, então ficou 2 para cá e 1 no meio, que por acaso é o 5, certo? Mas se não for, tivermos, por exemplo, esse conjunto aqui com 3, 7, 8 e 5. Então tem 4 elementos, não tem 5. Vamos ordenar, né, na ordem crescente, colocar eles na ordem crescente. 3, 5, 7 e 8. E qual será a mediana? 2 para cá, 2 para cá. Ficou um vazio aqui no meio. A mediana vai ser a soma desses dois que está aqui no meio. 5 mais 7 dividido pela quantidade. 2. Essa vai ser a mediana. 7 e 5, 12. Dividido por 2, 6. Então a mediana entre esses elementos é 6. Certo? Entendeu? Quando for elementos assim, a quantidade for par, quem vai estar no meio? Eu vou descobrir somando os dois e dividindo pela quantidade, que é o 2. Certo? Achei uma média para eles, que será a mediana, 6. Certo? Quando for quantidade de elementos ímpares, como aqui tem 5 elementos, é só olhar quem está no meio. Quem está no meio? O número 5, então a mediana vai ser 5. Quando não tiver ninguém no meio, tá vendo? Olha, um elemento no meio, porque, ó, 2 para cá, 2 para cá. Quem ficou no meio? A gente pega a média dos dois, 5 mais 7, dos dois últimos, e divide, deu 6. Essa será a mediana. Então, mediana é mais simples, não é isso? Moda e mediana é mais simples. Obrigado, então.